Acontecer, pelo menos você já vai ter premeditado aquilo. Você vai saber que isso poderia acontecer. Então você não pode falar assim, eu nunca imaginei que isso fosse acontecer. Não, pode. Como várias outras coisas. Uma camisinha estourar. Né? Às vezes o cliente não pagar. Teve uma situação na cidade que eu morava, que assim, todos os meus clientes eram ótimos, assim, eram pessoas que, enfim, que estavam ali. Mas teve uma pessoa na cidade que ela era muito famosa. Muito famosa. E foi justamente dessa pessoa famosa que eu tomei um calote. Sério? Foi. E aí? Por que você não expôs o famoso? Nossa senhora. Sério. Talvez assim, ele tenha pensado que justamente por ele ser famoso você não teria coragem de, tipo... Não. Ou tipo, eu estou fazendo um favor pra você estar aqui. Não, eu contextualizar. Eu fico pensando assim, será que ele sabia ou se ele não sabia? Ainda é uma coisa mal resolvida na minha cabeça. Era assim, eu saía com um funcionário dele. Aí o funcionário falou assim, seu aniversário, eu vou te dar a Nina de presente. É sério. Aí falou comigo, fulano, tá fazendo aniversário, eu gostaria muito de dar isso. Eu falei, tá ok, então vamos. Aí marcamos para um sábado de manhã e tal. E esse meu cliente, ele sempre foi certo comigo. Eu já tinha saído com ele umas 3 vezes. Sempre pagou certo e tal. Falei, tudo bem. E outra que assim, eles eram pessoas que eram conhecidas da cidade. Então, jamais eu falei, né, que vai acontecer isso. Aí, o que aconteceu? Ele não fez o pagamento antes do atendimento. Ele falou, Nina, vai lá, né, atende fulano. E à tarde eu passo e eu transfiro pra você, eu passo e te entrego. E eu falei, ok. E ok, assim, na maior inocência mesmo. Aí eu fui de manhã pro atendimento, peguei a pessoa lá, a empresa dela, não podia ir com o carro dela, vamos no meu, peguei, levei pro motel. Fez serviço de delivery ainda. Nossa senhora, eu tinha que receber em dobro ainda. Gente, e aí? E aí lá dentro do quarto, e assim, foi um atendimento que eu não sei te explicar assim se foi... Não é que foi horrível de tudo, sabe? Porque eu sempre tiro uma situação boa daquilo, mas não foi de tudo horrível. Mas foi, porque eu tava esperando. Primeiro que eu tomei uma aula de ginecologia antes da gente começar a pegação, é sério. Nós sentamos assim na cama, eu sempre sento, converso. E ele começou a me dar uma aula de ginecologia. Porque se tem cheiro ali, isso, aquilo, quando tem... É verdade. Gente, mas ele tipo é médico? Nossa, não era, mas... É ginecologista? Foi lá... Era da área da comunicação. E é sério, ele começou a falar pra mim que quando a mulher tem algumas doenças... Ele pediu pra te cheirar lá, de certo? Cheiro. Deixa eu ver se você tá com... Eu juro que eu fiquei com medo disso. E enquanto eu conversava ali com ele, eu comecei a pensar, meu Deus, e na hora que eu tirar a roupa, se eu tiver com algum cheiro ali... Meu Deus, sério, que eu comecei a suar frio com medo de ficar nua com ele, sabe? E aí... Peraí, vou lá no banheiro. Não, é sério, e engraçado. E a coisa foi acontecendo, assim, quando chegou a hora de tirar a roupa, eu já tava pálida, com medo de acontecer alguma coisa. E realmente aconteceu. Eu tomava pílula contínua e aquilo me abalou tanto que a minha menstruação desceu. Putz, nossa! É sério, cara, minha menstruação desceu um dia. Tacou o terror psicológico. Não, e aí eu fiquei com uma cara de tipo, juro que isso... Eu fiquei com uma cara de tipo, juro que isso não era pra ter acontecido. Mas é sério, me abalou assim de um jeito que quando começou, ele enfiou, penetrou o pênis, colocou. Cara, eu menstruei. Eu falei, pronto. A pior situação aconteceu. Tudo que ele não queria, que ele falou que ele não gostava de cheiro de sangue, aconteceu. Putz. Cara, aí, vamos parar. Vamos, né? Vamos fazer o que aqui mais? E aí a gente parou, eu fui no banheiro, tomei banho, né? Vesti uma roupa porque já não tinha mais clima ali. E aí eu fiquei pensando assim, cara, o pior é que assim, eu vi essa pessoa na televisão, sério, ele era uma pessoa famosa, ele não tá mais lá não, mas eu assisti aquela pessoa na televisão e quando eu fui encontrar com ele, eu fiquei pensando assim, cara, eu não acredito que eu vou encontrar com fulano. E quando aconteceu, e ali no quarto, naquela hora, eu falei, não acredito que isso tá acontecendo. Nesse ponto,
foi frustrante, viu? E mais frustrante ainda quando eu não recebi. Mas aí você não falou pro seu cliente lá então? Então, eu falei com Vamos ele. acertar. Falei, eu cobrei ele umas 2 vezes. Mas eu sou daquele negócio assim, eu tenho tanta certeza que o meu trabalho eu faço muito bem feito, que eu sei que a pessoa vai retornar. Eu falo, vai procurar de novo, vai. E aí, e lógico que eu não contei pra ele da situação. Eu fiquei pensando assim, será que Que ele contou o cara pra que ele. que falou assim, não, nem paga porque não teve sexo. Nossa, não duvido nada, né? Porque o cara tava te dando uma aula lá de... Cara, sério, assim, foi uma coisa que eu me questionei. Eu falei, será que ele falou pra não pagar porque não teve o sexo em si? Mas tinha o meu tempo de